Mateus capítulo 5, verso 33, é o texto aí do nosso devocional. Palavra e promessa. Então, eu quero começar voltando nossas mentes, nossa atenção para algo que é muito corriqueiro hoje em dia: os contratos, né? Quando nos deparamos com um contrato legal, nós logo notamos o quanto é desgastante avaliar ali as informações intermináveis e os jargões legais que existem ali. Dependendo do que está sendo contratado, a gente nem lê as palavras pequenas ali do contrato ou não lê nada, né? Quando nós nos deparamos com algum aplicativo do celular, né, você vai fazer uma aquisição ali do celular, daquele aplicativo ali, vai se inscrever no aplicativo, assim que você entra nele, uma das primeiras coisas que aparece para você é os termos do contrato do uso. Não sei se vocês já notaram isso. Aí você faz o quê? Lê tudo, né? Pega o óculos, né? Vai ler, não. Você rola para cima, né? Chega lá embaixo e aceita. Não é? Então, a gente, quando lidamos com alguns tipos de contratos, às vezes nem lemos letra pequena, nem lemos nada, só vamos lá e aceitamos. Nós estamos em uma era de muitos litígios, uma era onde as pessoas estão aqui e acolá dentro de situações de conflito jurídico, né? Colocando na justiça por isso, por aquilo, e muitas vezes são causas que são importantes e tem que correr atrás, né? O que a Bíblia condena é um litígio, é um tipo de conflito burocrático, legal, injúria de um irmão para com o outro. Isso aconteceu na igreja de Corinto. No capítulo 6 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele vai tratar isso. Olha, isso não pode acontecer. Um irmão está colocando outro irmão na justiça. Isso não existe, né? Mas obviamente, nossa vida cotidiana, vamos ter que lidar com alguns conflitos legais que a gente não pode perder, né? Então, tem essa questão aí. Então, nós estamos numa era que tem esses conflitos, esses litígios, né? E sabemos que algumas pessoas oportunistas, com advogados bem pagos, eles vão aproveitar essas brechas, né, que existem ali, vão achar uma falha no contrato, uma falha no acordo, uma falha no documento para ganhar dinheiro em cima, né? Às vezes as pessoas com relação à empresa, às vezes uma pessoa com relação a outra, e etc, né? Então existem essas coisas em nossos dias. É por isso que os nossos contratos eles se tornam cada vez mais longos, né? Tem que ter vários, olha, se acontecer isso, tem isso, se acontecer, né? Para evitar essas dificuldades. Uma certa vez foi realizada uma entrevista com algumas pessoas para a composição de um livro. Então estavam fazendo um livro de entrevistas, né? Muitas pessoas foram entrevistadas e eles pediram a todos os entrevistados que assinassem um contrato confirmando a sua participação no livro. Até aí tudo bem. Todos que estavam ali, né, eles foram lá e assinaram esse contrato, exceto um. Minha palavra é minha promessa, ele disse. Se eu estou dizendo, é porque eu vou fazer. Disse essa pessoa. E causou o quê? Ansiedade do time gerencial. Meu Deus do céu, o que é que vamos fazer? Ele não quer assinar. E a gente não vai ter como obrigar ele. Deu entrevista, o que é que a gente faz? A gente tira a entrevista dele, o que é que fazemos, né? Eles confiaram na palavra daquele homem, eles acreditaram em sua palavra, e no final, né, até o momento em que esse relato foi escrito, não teve problema nenhum, né? Ele cumpriu a sua palavra. Então, é um exemplo, uma ilustração que nos remete ao título do nosso devocional de hoje: palavra e promessa. Nossas palavras devem ser como uma promessa. É muito sério o que sai dos nossos lábios. É aqui que entra o nosso devocional. O que é que a Bíblia nos diz? O que é que ela nos ensina? Então, algumas coisas que ela ensina, de modo breve aí, é que os votos que nós fazemos são sempre diante de Deus, tá? Não existe nenhum lugar da sua vida que você esteja longe do alcance da visão divina. Todos os votos que fazemos são sempre diante de Deus. Tudo que dizemos está diante de Deus. Ele é constantemente nossa testemunha, tá? Espero que de defesa e não de acusação, né? Um voto nos tempos do Antigo Testamento era uma promessa feita diante de Deus que tinha que ser cumprida. Então a lei de Israel estava lá, dentro
dos requisitos da lei, dos mandamentos que nós temos, não somente aqueles 10 que conhecemos, mas todos os mais de 600 mandamentos, estava lá esse aqui como um deles. Números capítulo 30, versículo 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, veja a linguagem que ele usa. Ele está ligando a sua alma com obrigação. Não violará a sua palavra, segundo tudo o que sair da sua boca fará. Então isso aqui é lei, mandamento de Deus a Israel. Deuteronômio 23, 21. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo. Né? Não é nem o fato de pagá-lo, não, é pagar logo. Né? É isso que está aí. Porque o Senhor, o teu Deus, certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Enquanto você não sanar, você vai ter uma pendência. E naquele contexto, ter uma pendência com Deus era sinal de juízo a qualquer momento, porque esse era o relacionamento de Deus com Israel. Né? Obediência gerava bênção, desobediência maldição. Isso que está escrito lá em Deuteronômio. Então, essa verdade da lei de Israel, na prática, não mudou. Deus, ele continua sendo a testemunha de tudo o que falamos, e certamente vamos acertar nossas contas com Deus, né? Daquilo que nós dizemos, não somente na presença dele, mas na onipresença. Lembre disso, tá? Deus está aqui, amém, mas ele está também em todo lugar, né? Existe a presença de Deus de modo íntimo e pessoal com o crente, e a presença de Deus de modo universal. Ele é onipresente, não existe nada que fuja aos seus olhos. Então essa é a primeira verdade. Tudo que fazemos, nós fazemos diante de Deus. Nossos votos são sempre diante de Deus. Em segundo lugar, infelizmente, nós entendemos que os homens acham que podem enganar a Deus. É aqui que entra o texto que nós lemos, o contexto aqui do Senhor Jesus. Um grupo de pessoas que vocês já estão bem acostumados, que eu venho falando aqui a cada domingo. Quem é esses indivíduos, né? Os fariseus. Eles tinham maneiras engenhosas, né? Arquitetosas, arquitetônicas, de escapar pelas brechas de tais promessas. Então eles achavam as brechas, eles não faziam nada fora da lei, tá? Mais ou menos, né? Para eles, tudo dependia da forma como o voto era feito. Exemplo: um voto jurado pelo templo, ele podia ser quebrado, mas pelo ouro do templo, não podia. Nos versos 16 e verso 17 de Mateus 23, nós lemos: ai de vós, guias cegos. Lembra dessa expressão que Jesus usa para eles, né? Ai de vós, pois que dizeis? Qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Então Jesus disse isso de modo claro, era o que acontecia, né? Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E Jesus expôs mais uma vez a hipocrisia deles. Eles também diziam: um voto pelo altar não era obrigatório, mas outro jurado pela oferta no altar era. Então esse eu posso quebrar, aquele não. Então eles ficavam encontrando as brechas ou inventando brechas, né? E o texto de Mateus capítulo 23, na continuidade, versículo 18 a 22 diz: e aquele que jurar em favor do altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor, né? Vós dizeis isso, Jesus está falando deles. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar em favor do templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Versículo 22, aqui embaixo. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Então, um voto simples, poderia ser esquecido, eles diziam, mas aquele que era feito ao Senhor tinha que ser mantido. Jesus diz: olha, vocês estão um pouco equivocados, não tem, essa distinção não existe, tá? Todo voto, tudo que vocês fazem diante de Deus, mas os homens acham que podem enganá-lo e ludibriar a Deus. Os fariseus eram especialistas nisso. Mateus capítulo 5, 33 vai nos falar do voto ao Senhor. Ele diz: outros sim,
ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Então, assim, diante desses textos que nós lemos e dessa realidade, eles julgavam que podiam, dependendo do voto, das circunstâncias do voto, eles podiam ceder, voltar atrás ou não cumprir, sem ferir a lei. Mas eles não consideravam que estavam ferindo quem? O Deus da lei, o que era mais prejudicial, né? Pelo menos a lei a gente não descumpriu, sim, mas o Deus da lei sim. Então eles viraram seguidores da lei de Moisés. Deus não existia mais para esses homens. Eles achavam, né, que estavam enganando a Deus, mas isso não é possível. Em último lugar, nós entendemos que Deus deseja palavras sinceras, não votos legais. Jesus veio para cumprir a lei e remover a maldição da lei de nossas costas. Ele diz agora: olha, não é nem no monte lá em Israel, nem no monte aqui em Samaria que vós deveis adorar, mas a hora vem, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não nas paredes de um edifício, mas dentro das paredes de um coração. A graça, sem a sinceridade de Cristo, sem a presença do Espírito Santo, vira desgraça na vida da pessoa. Porque a liberdade, ela vira libertinagem, sabe? Então a gente tem que ter sabedoria para entender. Nosso relacionamento com Deus é diferente desde Cristo. Só que isso nos dá motivo para falar o que quiser e fazer o que quiser. O mesmo Cristo que nos dá liberdade, nos santifica e nos faz andar de modo digno. Não adianta você elaborar estratégias legais ou forçar a Bíblia a justificar suas palavras se não há sinceridade nestas palavras ou nestas ações, né? Jesus não aprovou nada que os fariseus fizeram, essa estratégia que os fariseus adotaram. Muito pelo contrário, ele sempre expôs a hipocrisia desses homens, né? Não importa porque qual o artifício, a justificativa para o voto de vocês. É voto, é voto. Na verdade, a verdade é que tanto faz que você jura pelo templo, pelo altar, pelo céu ou pela terra, já que tudo pertencia a Deus. Todos os votos eram feitos para Deus ou diante de Deus. De fato, para Jesus, qualquer voto era problemático. Que o sim de vocês seja sim e o não seja não. Jesus ensinou. Então esquece tudo isso aí, né? Que o sim seja sim e o não seja não. Tá? Que haja verdade nas intenções de vocês e no coração de vocês. Não se preocupem em mudar, em criar algum artifício ou uma estratégia, né? Nas brechas da lei. Isso não importa. O restante seria só repetir as fórmulas que permitiam a quebra de promessas. Então, Deus deseja a sinceridade no nosso coração, e não votos vazios, votos que nós não podemos cumprir, né? Muito cuidado com aquilo que sai da boca de vocês. Que o sim seja sim e o não seja não. Amém? No fim das contas, tudo que fazemos ou que falamos são votos diante de Deus, né? Não é só aquilo que você está prometendo, mas aquilo que você fala no seu dia a dia. Você está fazendo e falando diante de Deus. Muito cuidado com o que sai da minha e da sua boca. Minha palavra é minha promessa. Deve ser nossa filosofia de vida. Lembra do rapaz, né? Eles assinaram um contrato, né? Aí quando chegou nesse camarada, opa, minha palavra é minha promessa. Não preciso assinar nada, né? E ele cumpriu até o dia em que foi escrita a história. Ele estava cumprindo ali a sua promessa. É assim que devemos ser, né? O sim, sim e o não, não. Ao fim, devemos pensar, amados, em que situações você tende a quebrar os seus votos ou promessas? É uma pergunta para nós refletirmos. Qual o contexto, qual as circunstâncias, qual as situações onde nós a quebrar nossos votos, as pessoas que estão ao nosso redor, nossos irmãos, a Deus, as coisas que prometemos. A cada final de ano, né? A gente faz, né? Agora esse ano vai ser assim, vai ser assado, vou mudar isso, vou mudar aquilo. Passa janeiro e fevereiro, a gente esquece dos votos que fazemos, né? Daqui a pouco estamos em novembro, como é o mês em que nós estamos, e o ano já está acabando, e aí você começa a pensar nas próximas promessas que vai fazer. Muito cuidado, né? E o sim seja sim, e o não seja não. O que você prometeu e não cumpriu? Eu
Eu já falhei nesse ponto, de fazer uma promessa para mim mesmo até, eu não consegui arcar, porque eu estava além das minhas capacidades. Então, é momento de refletir, tá? Nesse sentido. O que você prometeu e não cumpriu, qual o contexto em que isso aconteceu e por quê? Nossa oração é que Deus nos ajude, porque sem a ajuda dele, nós somos falhos e fracos, né? E tendenciosos ao pecado e ao erro. Então, minha palavra, minha promessa, que Deus nos ajude, amém?